Boa tarde. No domínio público de hoje, falaremos sobre um tema sensível para todos, principalmente em nossa era de trocas de informações digitais e eletrônicas, a proteção de dados. E recebemos em nosso estúdio para este bate-papo a advogada Simone Stoffel, especialista em gestão de privacidade e proteção de dados. Boa tarde, Simone. Prazer tê-la aqui conosco no domínio público. Boa tarde, Jane. Obrigada pelo convite. É sempre bom poder compartilhar, né, um pouco sobre essa nova cultura aí que a gente está importando literalmente, né, da Europa e disseminando aí pelo Brasil e mostrando a sua importância. Muito obrigada. Simone, para começar, né, bem do início, o que afinal é essa LGPD? A gente chama de Lei Geral de Proteção de Dados. E durante o programa nós vamos falar sobre LGPD. Isso. O que é? A LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, como tu falou, ela é uma lei que ela foi aprovada pela Presidência da República em 18 de agosto de 2000 e agora a pandemia, 18, desculpa. 18. Mas ela entrou em vigor, ela está efetivamente, né, em vigência desde 20 de setembro de 2021. Sim. Então veja só, né, Jaime? 2020, desculpa, 2000, todo mundo estava aí com outras prioridades, sim, né, que era a pandemia, né, então ela pode ter passado um pouco desapercebida, né, sim, aí da sociedade, porque todos estavam envolvidos com outra grande, né, emergência. Só para me corrigir, foi 20 de setembro de 2020, é realmente o auge da pandemia, né? Sim, estava então, em outra vibe, todo né? mundo estava em outra coisas, vibe, né? Sim. Então, 2018 aprovada e vigência 2020, tá? E basicamente o que ela busca, né, é trazer um equilíbrio, né, sobre o fluxo dos nossos dados pessoais, né? Nós titulares, todos nós cidadãos, né? Então, ela busca trazer um equilíbrio, um controle sobre o fluxo desses dados, né? Tanto por parte de governos quanto de empresas privadas, né? E por que ela quer esse controle? Eu não diria controle, mas ela cria regras mínimas, né? Para que a gente possa fazer isso com mais segurança, né? Porque muitas pessoas ainda pensam que a LGPD veio para proibir, né, o tratamento de dados pessoais, mas não, né? Basicamente ela visa regular, né, regulamentar, impor regras, alguns limites, competências e penalidades para quem não atentar para essas regras, né? E ela se aplica para empresas privadas e todas as autarquias e entes públicos, né? Então, governo e empresas privadas, né? Elas todas estão sujeitas, tá? Porque hoje, né, Jaime, a gente não tem... Hoje, eu diria assim, já temos um pouco mais, até em função da LGPD, né, e da vigência, mas até então, a gente não tinha... As pessoas não tinham mais muita consciência, né, de quais dados nossos e por quais empresas, né, autarquias públicas, governo, né, tanto municipal, estadual, federal, quais dados nossos são hoje tratados, né, manipulados, qual a finalidade disso, né? E muitas... Eles podem ser ou não repassados. Exatamente. E aí, esse conhecimento, essa transparência é o que a lei tenta trazer. E ela nos permite, sim, fazer escolhas melhores, né? Porque essa manipulação de dados pessoais, dependendo de onde ela vem, nós sabemos que elas são altamente segmentadas, né, justamente para atender a determinados públicos, né, nichos. Então, muitas das nossas escolhas a gente não estava mais fazendo e a gente continua ainda não, né? Muita coisa tem para melhorar. Mas, basicamente, ela visa isso, é trazer essa transparência, né? Ela não impede que se faça, mas desde que você consinta ou que haja uma outra das 9 bases legais que a lei traz, além do consentimento, você autorize, né, a utilização dos seus dados dessa forma. Sim. Tu citaste a Europa, que é justa. Tinha citado no início do programa a lei europeia, que eu tive que guardar aqui, porque ela tem uma sigla, que é uma sigla em inglês, e o que é essa sigla? Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, GDPR. Ou seja, é um rigoroso conjunto de regras que foi implementado primeiro na Europa e que o modelo brasileiro se baseou. Por que a Europa começou isso, então? Porque na Europa já existe uma cultura de proteção de dados
de longa data, né? Só para te ter uma ideia, Gene, a primeira lei que trata dessa questão de privacidade, proteção de dados pessoais, ela foi editada em 1970. 1970. 70 no estado, propriamente dito, no estado de Hesse, na Alemanha, tá? E então, desde lá, essa primeira lei, outras tantas foram surgindo, cada país, que hoje são países membros, na época não, né, da União Europeia, cada país foi regulamentando esses assuntos, né? E aí, em 2016, né, o que a União Europeia decidiu, né, como um conjunto hoje, né? Eles decidiram que era necessário, né, que o governo e os entes públicos, né, se debruçassem sobre esse assunto e fizessem uma unificação dessas leis para que se trouxesse General Data Protection, né, GDPR, né, a GDPR famosa, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, os 27 países membros possuíam leis, né, particulares, né, individuais, se reuniram todas essas legislações e se criou esse regulamento geral aplicável a toda a União Europeia, né, criando ali autoridades por país, uma autoridade única, né, da União Europeia. Então, havia já uma cultura e o que seria, assim, digamos, um motor propulsor, né, de uma legislação geral, né, é justamente essa nova realidade que a gente vive aí há no caso do Brasil, uns 10 anos, para lá dos Estados Unidos ou União Europeia um pouco mais, que é esse universo aí do digital, né, muitos serviços digitais, coletas de dados digitais, manipulação através do meio digital. E aí nós tivemos também, em 2016, estourou aí o grande escândalo do Cambridge Analytica, né? Que envolvia ali Facebook, sim, né? E a empresa Cambridge Analytica. Sim. E aí é um caldeirão, né? É um caldeirão, né? Aí como os seus dados estão sendo utilizados? Sim. Tanto pelos grandes players, né, de tecnologia, como era o caso do Facebook à época, né? De que forma isso está sendo utilizado, né? É até um detalhe assim, importante, até para a gente se identificar um pouco de qual era essa base de dados que foi usada, né, por essa empresa Cambridge Analytica. Foi através, olha como os dados circulam, né, de uma forma às vezes descontrolada, né? E sem o nosso consentimento e conhecimento. Exatamente. Um acadêmico da Universidade de Cambridge, né, acadêmico de psicologia, né, ele fez um teste, né, para usar nas suas pesquisas, um teste de personalidade. Quem aqui não conhece, né? As redes sociais volta e meia aparecem em comum. E ele colocou esse teste no Facebook como um aplicativo externo, vinculou, né, que qualquer um pode fazer. Essa base de dados ele usou para os estudos, né? Só que o que não se sabia é que a política de privacidade do Facebook à época, ela permitia que não só os dados de quem realizasse o teste de personalidade seriam coletados por esse aplicativo, mas também de todos os seus amigos, né, relacionados. Então, imagina, isso resultou num banco de dados que se estima em 87 milhões, né, de titulares e de cidadãos, sendo grande parte deles, né, eleitores americanos, enfim. Então, essa base foi, em determinado momento, né, ela foi vendida, né, ela foi adquirida, tá? E aí o trâmite a gente não sabe adequadamente, né, se foi Facebook, quem foi que vendeu, mas chegou, então, às mãos aí de uma empresa mineradora de dados para fins eleitorais, né? E aí, então, esse escândalo todo mundo viu na televisão, né, enfim... ficou muito conhecido, né? E aí isso foi mais, eu diria assim, mais um tempero que se colocou nesse caldeirão aí e que acelerou muitas regulações e regulamentações, como agora a gente também está vendo acontecer no Brasil, né? Então, basicamente, nós temos esses fatores. E a GDPR, serviu como um marco para nós brasileiros, né? E para o resto do mundo. Porque o que acontece? Se a União Europeia estabelece um regulamento geral de proteção de dados, ela estabelece um novo parâmetro, né, de proteção de dados e privacidade. Como ocorrem os negócios hoje? Né? Globalizado. Né? Empresas vendem para a União Europeia,
compram da União Europeia. Então, os dados, eles circulam, né? Nós não temos mais controle, não existe mais um perímetro físico, né? Sim, como há um sim. tempo atrás eu tinha o data center na sala de baixo, na sala de lado, na sala de cima, eu tinha um controle, né? Hoje todo mundo tem serviços em nuvem, né? E os dados circulam, não há mais fronteiras físicas, né? O que acontece? É um motivador econômico fundamental, porque para a União Europeia, quem não estiver minimamente adequado a esse novo patamar, esse novo parâmetro e paradigma, não vai mais fazer negócios, né? Sim. Com multinacionais Um europeias, continente né? que é rico e tem influência em e vários muitos lugares negócios no exterior, né? Então, isso eu diria que foi uma potente alavanca, né? Porque esse projeto de lei brasileiro já existia nas gavetas do Congresso desde 2012. Né? Então, tira-se o projeto e precisamos ter uma lei para que a economia também continue andando adequadamente com os parâmetros. E tivemos também outro motor, foi o nosso desejo de ingressar para a OCDE, né? Então, os países que compõem, ser um membro efetivo da OCDE, né? E isso também era uma ambição, um desejo, né, do Brasil à época de acelerar esse processo e, naturalmente, as nações, né, os países membros efetivos, são grandes economias e com alto nível de regulação em proteção de dados, né? Então, são várias questões, né, que vão entrando, tanto essa economia digital quanto essa questão econômica envolvendo multinacionais, negócios e também aí interesses, né, governamentais da OCDE, por exemplo. Sim. Citaste, obviamente a gente fala muito de dados eletrônicos porque as big techs, as grandes empresas como Google, Alphabet, né, que é a Google, a Microsoft, a gente tem o Facebook, a Meta, eles manipulam muitos dados. Mas nós também temos a questão dos dados analógicos. Né? Como é que funciona? A LGPD também tem esse olhar, porque antigamente se tinha, né? Cada consultório médico tem uma ficha médica com informações. Tu está indo no consultório, cada consultório que tu vai, tu entrega informações tuas. Eu estou usando o exemplo médico, mas pode ser para qualquer área. Um serviço de mecânica, como é que fica também a proteção desses dados? Assim, ó, Jaime, a lei, a LGPD, a nossa, ela se aplica basicamente para empresas privadas, né, entes públicos, né, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Ela se aplica para documentos tanto eletrônicos, digitais, no modo online, quanto documentos físicos, em papel, offline. Tá? Perfeito. A gente analógico, né? A gente usa assim, analógico, né? Exatamente. Analógico, que é o offline. Exatamente. Né? E desde que esse tratamento, essa manipulação ocorra em território nacional, para aplicar a LGPD, né? E que tenha uma finalidade econômica, né? A utilização desses dados, a manipulação deles, tá? Então, é bem importante ter isso no horizonte, né? Então, sim, o dado em papel, aquele cadastro que às vezes você preenche no comércio, né? Uma ficha numa escola, enfim, ainda circulam muitos, né? Então, só acaba se falando muito no digital porque a gente está vivendo, né, essa avalanche, né? E não vai parar. Então, mas sim, ela se aplica também para aquela sala do arquivo morto, né? Que as empresas costumam ter, né? Então, tudo as isso fichas, aquelas tem pastinhas, né? Muitos médicos ferro, ainda utilizam, né, a ficha médica, mas também passaram a utilizar nos últimos anos muitos serviços, softwares, né, licenciados para clínicas médicas, hospitais. Hoje dificilmente não tem um software que resolva a demanda do teu nicho, né, de atuação. Então, veja que são duas questões, né, que tem que ser analisada, porque um hospital, por exemplo, é quase impossível hoje ainda ele viver só de dados online, né? Ele ainda precisa imprimir muitas coisas, é um setor que ainda tem que imprimir muitas coisas, né? Então, sim, ele se aplica para todo e qualquer dado, né? Também tem uma questão dessa... A gente está olhando para o lado da empresa, né? Das trocas comerciais. Mas por que é importante para um cidadão comum, um cidadão que está ali buscando serviços, abrindo uma conta no Gmail,
Indo no consultório médico, deixando essas informações. Por que a LGPD é importante para esse cidadão? Ela importa justamente, a finalidade maior dela é trazer transparência, né? Preservar a informação, né? Que nós recebemos, né? Então, seria a nossa autodeterminação informativa, né? Que é isso? Eu tenho o direito de ser informado ou não, né? E hoje nós recebemos enxurradas de informações que nós não solicitamos, propagandas que não solicitamos ou que nem sabemos que autorizamos, né? Porque a gente sabe que ler um termo de uso ou uma política de privacidade tende a ser algo muito penoso, né? Maçante, diante da quantidade do volume de serviços digitais que hoje nós acessamos, né? Então, é de fato algo muito estafante, né? Mas isso a lei também, a LGPD traz, né, que as políticas, né, hoje elas têm que ser muito transparentes, específicas e com cláusulas em destaque, né? Principalmente o consentimento, que está sempre dentro normalmente de uma política, né? Então tem que ser algo muito claro. Então as grandes empresas estão adotando aí design thinking, técnicas visuais, né, que permitam aí uma interatividade e esclarecimento maior. Mas voltando à tua pergunta, né, Jaime, o cidadão comum, né, né, a gente vai no médico, a gente vai no shopping, a gente vai no comércio, a gente vai na escola. Por que a LGPD é importante? Acessamos aplicativos, né? Escrevemos inúmeros aplicativos, além dessas. Inúmeros, né? A lei, ela busca justamente preservar, né, 3 estruturas importantes, né? Que é a nossa autodeterminação informativa, como eu lhe falei, né? É nós podermos controlar um pouco o que nós recebemos, né? Ter um maior controle sobre do que eu quero ser informado, né? A nossa privacidade, naturalmente, que o conceito mais antigo, né, eu diria, na literatura, é o nosso direito de ser deixado em paz, né? Nós temos esse direito, né? E ele hoje é um direito fundamental que está na Constituição Federal. E, por fim, né, a nossa liberdade. Porque quando nós temos liberdade de escolha, a gente sempre vai fazer escolhas melhores, mais conscientes. O que, da forma como estava e ainda não está 100%, a maioria das nossas escolhas hoje, elas são de alguma forma, chegam para nós já prontas, né? Então, essa é a questão que se quer também tratar com esse tipo de legislação. Por exemplo, eu estou usando um aplicativo ou chego no comércio e preencho uma ficha cadastral, né? Eu tenho o direito de saber para quê, qual é a finalidade que esses dados estão sendo usados, né? Se vai ser compartilhado com algum ente ou outra empresa externa àquele negócio onde eu estou. Sim, né? Nós nunca somos perguntados sobre isso, né? Sim. Então, isso hoje, quando você preenche uma ficha, um cadastro, ou você vai num aplicativo, né? O aplicativo vai ser aquele aceito, né? Sim. Aí sempre dá uma olhada. Quem tiver disposição, né? Hoje, essas políticas já estão sendo melhor desenvolvidas, né? Pode ir direto lá no capítulo, né? Com quem compartilha, finalidade. Mas estando, por exemplo, no comércio, né? Às vezes aquilo é compartilhado entre parceiros, né? Eventos, muitas vezes a gente vai a eventos, né? Sim, sim. Hoje você pode ver que a maioria dos eventos já vem lá com uma política de privacidade, informando que esses dados serão compartilhados com parceiros, com expositores, né? Enfim, pede lá sua autorização para imagens. Grandes eventos já estão se preocupando com isso. Então é basicamente isso aí, a gente poder ter acesso a essa informação e, sempre que possível, dar ou não o nosso consentimento. Porque eu lembro que também a LGPD traz 10 bases legais que autorizam o tratamento de dados. Uma delas é o consentimento, né? Então, eu sempre digo que a empresa ou o governo, quando vai coletar algum dado, ela precisa primeiro, é necessário primeiro ver se a coleta desse dado se encaixa nessas 9 hipóteses e não servindo nenhuma dessas 9 hipóteses, a gente vai para o consentimento. Então, ao contrário do que muitos pensam,
a LGPD não é só consentimento, né? Sim. Então, tem situações que a empresa precisa tratar para atender a alguma legislação, algum regulamento, né? Uma obrigação legal. Então, assim, são várias situações, né? Então, consentimento, eu diria que é, digamos, a hipótese por exclusão hoje na prática, né? Antes de entrar na questão empresarial, que a gente, né, é importante a gente falar, por exemplo, em implementação em empresas, as adaptações, mas eu quero ainda, falando da pessoa. O que se faz, por exemplo, com dados de pessoas que morrem? Perfis no Facebook, contas no X, né? Sim. O antigo Twitter, Claro. no Instagram, esses dados que ficam ainda no mundo virtual, como o próprio Gmail. O que se faz, então, com esses dados? De que forma a lei contempla pessoas que já morreram? Na verdade, a lei, a LGPD propriamente dita, ela não contempla essa situação específica. Ela é mais regulada mesmo pelo Código Civil, né? Mas, na prática, o que tem acontecido, né? Esses grandes players aí de tecnologia, como Meta, Google, enfim, eles já ofertam alternativas para você lidar com essa herança digital, né? Que eu recebi uma informação me perguntando sobre isso. Sim, e eu achei curioso, exatamente. Porque não tinha. Então, hoje, por exemplo, na empresa Meta, que engloba aí o WhatsApp, Instagram, Facebook, né, que é o principal uso que a gente tem, você já tem a alternativa de, em vida, né, poder nomear alguém que estaria autorizado posteriormente a manipular esses dados, né? Porque às vezes está uma conta lá com muitas informações da vida da pessoa, né? Tu pode ainda fazer essa escolha, né? Eu quero que tal pessoa ou que apague completamente, né? Agora, se você falece, né, e a sua página está lá aguardando, né? Eles dão ali um prazo, né, em que essa página vai se manter ativa e por inatividade. Exatamente, então, por inatividade. Aí há um esgotamento por inatividade. A gente chama isso no direito de herança digital, tá? Mas assim, vou lhe dizer que para aplicativos de serviço, né, a gente menores, né, serviços menores, a gente ainda não tem tantas, obviamente, Google, Meta, enfim, esses serviços maiores, eles já foram criando suas próprias políticas, né? Sempre, obviamente, observando aí o Código Civil, né? Seria, então, uma autorregulamentação, Simone, podemos dizer assim? Eu diria que, num primeiro momento, estão acontecendo autorregulamentações, né? Perfeito. Especificamente. Inclusive, amanhã tem um encontro da CESPRO, que tem um... No caso, dia 6 de março? Esse Isso. programa ainda lá... exatamente. Mas tudo bem, no dia 6 de março tem um evento. Sim. Dia 6 de março, né? É um evento que a CESPRO está promovendo através do seu grupo de trabalho, né, de segurança e privacidade de dados. Um evento especificamente sobre herança digital e os direitos da privacidade. Esse material vai ficar gravado em algum lugar? Provavelmente. Eu tenho que olhar. CESPRO? A CESPRO, CESPRO. O grupo, o GT, né, ele é por adesão, né? Então, tem um grupo, né, inclusive eu faço parte desde que foi criado, né? Então, esse grupo se encontra mensalmente, né, para debater algum assunto específico, né? Então, dia 6 de março, o assunto é esse. Então, os membros ali, depois sai uma divulgação sobre a pauta, sempre no site, né, nas redes sociais da CESPRO. Só nas redes sociais, talvez não vai ser uma carta, um vídeo, alguma coisa? Não, normalmente é publicado, né, o resultado do evento, enfim, os debates, Sim, né, enfim. perfeito. Mas não são eventos gravados, né, então eles são híbrido, por exemplo, né, online. Sim. Simone, vamos entrar na questão das organizações. Como elas estão se adaptando a este novo regramento? Porque daí a gente fala do direito da pessoa e a empresa que tem que se preocupar da forma como ela vai manipular esses dados. Como é que ela está agindo? A gente tem dois tipos de negócios, empresas, né? Nós vamos ter aquelas que são as B2B, né? Que são empresas que atendem outras empresas. São as fornecedoras de outros negócios, né? Então, no dia a dia, basicamente, elas não tratam diretamente com o consumidor, né? Mas também tratam dados pessoais. E aí nós temos as B2B, as B2C, né? Que são os negócios que lidam cara a cara com o consumidor, né? Tão direto. Essas empresas naturalmente terão um volume de dados muito maior para administrar, né?
Então, mas as duas estão, né, sujeitas aí à LGPD. Então, basicamente, o que as empresas estão fazendo? Empresas que já estavam, por exemplo, negociando internacionalmente, né, envolvidas com negócios internacionais, já vinham nessa pegada de privacidade, né? Essa exigência da Europa. Desde nós temos ali uma certificação, uma regulamentação ali dos Estados Unidos, a SOX, né, que é de segurança da informação, e a GDPR veio e já movimentou, né, essas empresas, tanto as que lidam com outras empresas, né, e tanto as que lidam com consumidores direto. Então já havia uma certa régua ali, um nível mais alto de maturidade e governança quando a LGPD entrou em vigor, tá? Mas quem não tinha, não exportava, não importava, né, foi uma novidade, né? Foi necessário ainda está sendo, né? Abre um parênteses, ainda está sendo uma grande novidade para muitas empresas. Como tu falastes, né? Nem todas as empresas pequenas, médias, né, elas vão ter recurso, orçamento suficiente para fazer uma implementação detalhada, né, e um pouco mais que atinja ali a governança da empresa, o dia a dia. Mas as empresas que têm essa condição ou que já estão no nível de maturidade maior, né, elas estão, uma questão muito importante, né, estão principalmente falando sobre isso, que é o primeiro desejo de uma lei, né, que as pessoas comecem a falar sobre esse assunto. Embora já tenha bastante tempo, né? Bastante tempo, sim. Essa é a função também desse programa. Embora a gente tenha falado... Desde 2020, né? Desde ela tá 2020, em função da Covid, ainda esse tema é muito... Sim, eu ainda recebo perguntas, às vezes... básicas, né? Como quanto tempo eu tenho para me adequar, né? Eu digo, já está correndo desde 2020, né? Enfim. Então, basicamente, empresas maiores estão criando comitês permanentes de privacidade, com encontros recorrentes, composto pelos principais gestores, conselheiros, né? Então, vamos ter um dia e uma hora onde nós nos dedicamos para tratar desse assunto e até mesmo lidar com as demandas que já existem, né? De que forma vamos lidar, enfim. Então, estão implementando projetos, né, que eu diria que não é bem um projeto, né, uma jornada, uma política, né, porque é que nem o Compliance, né, é um organismo vivo, né, que toda hora está tendo que ser alimentado, movimentado, atualizado, né. Então, elas já estão trabalhando nesse ritmo, né, criando políticas de privacidade muito claras, objetivas, tratando dos famosos ou famigerados cookies, né? Que não é o biscoitinho, né? Sim, os cookies da internet que eles cookies. Botam ali, esse site, tu abre o site, já vem a mensagem. Diz assim, tu aceita? E isso é um reflexo da LGPD. Sim. Porque até então, antes da vigência da LGPD, a gente via isso em sites de empresas multinacionais, né? E, de repente, uma avalanche começou, né? Você aceita cookies? Clica aqui. Porque a lei impôs, né, essa governança e essa transparência. Você tem que ter o direito de declinar dos cookies que não são os necessários para o funcionamento do site e operação. Né? Mas às vezes são meio assintosos, assim, nas mensagens. Tipo, se tu não aceitar, vezes é só o não aceitar. Vai funcionar. Tu vem aqui, às vezes tipo, não tem tu nem chega opção, no site, né? Tu chega, tu quer a informação. Aí ele diz, olha, eu tenho a informação, mas se tu não aceitar, não vai levar. Mais ou menos assim. Tem alguns sites que utilizam só o ok, né? Aceito, né? Mas para isso, Jaime, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já divulgou e publicou um guia orientativo, trazendo orientações para as empresas de como ela deve lidar com o gerenciamento dos cookies, tá? Então ali está muito claro de que forma as empresas devem atentar para isso. E aí eu chamo o pessoal aí do marketing digital, da publicidade, né, o pessoal do comercial. É bem importante estar atento àquilo que eles consideram minimamente adequado e que, naturalmente, todas as nossas ações aqui, elas estão inspiradas nas melhores práticas que vêm da União Europeia atualmente, né, que é a nossa maior referência hoje em privacidade. Eu vou aproveitar esse gancho porque eu tinha mais uma pergunta, mas entrou a questão, quando tu falou em marketing e publicidade, eu ia te perguntar justamente como que a LGPD afeta essas empresas. A Autoridade Nacional? A LGPD como um todo, como ela afeta as práticas de marketing, né?
E publicidade digital. Eu diria assim, ó, que o marketing, né, publicidade e até mesmo o setor comercial, né, das empresas são uma parte bem sensível, né, e a LGPD trouxe um novo marco, né, e ao contrário, né, do que novamente muitas pessoas pensam, a LGPD não veio para engessar negócios, né, ela veio trazer limites, né, regras claras de como nós vamos fazer isso, tá? Em relação ao marketing, a publicidade, eu digo sempre para os meus clientes que eu atuo, né, para esse setor, é como se tivesse voltado à vida, né, o marketing de permissão, né, que há tanto tempo atrás se fazia assim, né, é aquele que você precisa pedir autorização ou você tem que ter uma outra base legal que sustente a utilização daquele dado. Então, hoje, eu diria assim que a maior dificuldade que se tem ainda dentro das empresas é uma pergunta simples. Quais dados pessoais vocês armazenam e tratam no dia a dia, né? Onde esses dados estão dentro da sua empresa, né? Qual é a finalidade para a utilização de cada um desses dados, né? Com quem eu compartilho no dia a dia? Às vezes a empresa nem percebe a quantidade de compartilhamentos que ocorre, né? Sim. De que forma você está armazenando esses dados? Eles estão seguros, né? E por fim, né, quando eles serão eliminados? De que forma serão ou não poderão ser eliminados por outra razão, né? Essas perguntas, são 5, acho que eu te mostrei, é basicamente o início. Toda empresa tem que sentar e conseguir responder estas perguntas, que é hoje o que a LGPD exige minimamente, né? Então, é uma política de armazenamento, uma política de eliminação adequada, né, de retenção. Então, é assim, é mapear o ciclo de vida desses dados pessoais dentro de uma organização. E isso não está limitado a grandes organizações. Está limitado, está amplo, é aplicado amplamente para todo e qualquer negócio, independente do tamanho. Sim. Mas aí a Autoridade Nacional também publicou um manual, né, de orientações para pequenos e médios negócios. Sim. E que traz... como é que eles vão se adaptar a essas exigências? Isso. E, por exemplo, o Sebrae está ali também dando esse suporte, por exemplo? O Sebrae, eu não sei, mas ele está à frente de quase tudo, né? Bem, então, eu não tenho dúvida que deva ter algum apoio nesse sentido. Uhum. Por isso que a autoridade, e isso já foi no ano passado, ano retrasado, ela publicou agentes de tratamento. O que são os agentes de tratamento de pequeno porte? Agentes de tratamento de pequeno porte. Porque hoje a LGPD ela usa a expressão tratamento para todo e qualquer uso que tu faça de dados pessoais, tá? Então é como a União Europeia escolheu processar, né? Processamento, né? Que é mais técnico, né? E no Brasil se utilizou tratamento de dados, tá? Que vai desde a simples coleta, a guarda, armazenamento, enfim. Então, assim, ela traz ali um guia que orienta, né, uma resolução que define o que são essas empresas pequenas, né, empresas médias, pequenas, né, quem são elas diante da LGPD, né, aí ali entram também startups, até um limite de faturamento, né, enfim. Então, nós temos essa definição muito clara através dessa resolução da Autoridade Nacional e, na sequência, ela lança um guia prático dando, assim, orientações simplificadas tipo de segurança da informação. A gente costuma dizer, tipo, uma fórmula de bolo, alguma coisa nesse sentido? Não, passo a passo. Digamos assim, uma orientação. O que você deve fazer minimamente, né, para conseguir manter seus dados seguros, né, dentro da empresa. Então, isso auxilia com que essas empresas consigam, ou até mesmo as consultorias, né, dessas empresas, elas têm um norte ali, né, do que eu devo observar, o que eu não devo. Porque, veja, a segurança da informação, né, uma área que já existe há tantos anos, o dado pessoal dentro dela é um pequeno universo, né? Sim. E nós estamos tendo, nós profissionais que atuamos nessa área, a gente está tendo que ter conhecimentos de segurança da informação. E ela não está só no mundo digital, ela está no mundo físico. Ela envolve o perímetro físico de uma empresa também, né? Então, veja como a gente teve que ampliar conhecimentos, né, e entrar muito para a tecnologia, segurança da informação, para conseguir atender essas novas demandas, né. E aí eu te digo, a Autoridade Nacional, hoje, ela tem um site atuante, né, há bastante tempo, já desde 2000, antes mesmo da lei entrar em vigor, eles já começaram, né, a construir. Então,
Então, hoje ela tem muito material informativo. Tá? É a Autoridade Nacional. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? anpd.gov.br. Assim, ó, eu sugiro muito assim, a visita, né? Para quem é um empreendedor, para quem é empresa aí de pequeno, médio porte. Eles estão divulgando muita informação, tá? Para auxiliar os negócios, porque eles têm bastante consciência, estão atuando de forma bastante responsável no sentido de entender que esse assunto é novo para o brasileiro, né? Então, nós precisamos, inicialmente, fazer esse trabalho de divulgação, de orientação, auxiliar que a sociedade toda, né, entenda a importância e como ela tem que fazer, como é que ela tem que fazer minimamente. Então, esse papel, acho que a autoridade tem feito muito bem, né? E agora começaram aí também os processos de fiscalização e aplicação de multas. Pois é. Como funcionam, então, essas penalidades? Como elas são aplicadas para quem ainda não consegue cumpri-las? Claro. Na eventualidade, né, de ter aí um incidente, nós chamamos de incidente de privacidade, né, que é onde vaza algum dado ou ele é mal utilizado por uma parte, né, enfim. Nesses casos, a autoridade ela vai ser informada desse incidente quando ele envolver aí uma ofensa, né, ou atinja diretamente os princípios fundamentais aí dos titulares, né, constitucionais, né, liberdade, privacidade, proteção de dados, dignidade. Então, você tem uma obrigação de... Os preceitos constitucionais, né? Sim, princípios da dignidade, o princípio da intimidade, privacidade, uma gama de direitos, né, fundamentais que nós temos ali no rol, tanto dos direitos fundamentais quanto do artigo 5º da Constituição. Então, havendo um grave dano, tá, para a sociedade, para esses titulares envolvidos, né, você tem hoje, pela orientação da ANPD, 48 horas para comunicar esse incidente para ela, né, para que ela, então, faça ali toda a investigação, a sua análise, para ver se é o caso de instaurar um processo administrativo ou não, né? E aí, nessa hora, gente, 48 horas é muito pouco, né? Pouco? É muito pouco, 48 horas, né? Porque é da data da ciência do incidente. Isso quando acontece, mesmo uma empresa com maior nível aí de maturidade, dá muito trabalho até você conseguir, por exemplo, se for um ataque cibernético, né? Justo. É muito trabalho para você ir atrás e definir. Mas as empresas estão se adaptando para essa regra, né? Sim. Então, aí temos essa atuação, mas principalmente, né, a autoridade ela tem a finalidade de orientar, educar e também fiscalizar e aplicar multas. E aí, multas, né, vamos ver aí as penalidades. A tão famigerada multa de até 50 milhões, né, que seria 2% do faturamento global, limitado a 50 milhões. Acredito que esse é o assunto mais falado sobre a LGPD, né? Sim. Além dessa multa, também existe a possibilidade de suspender todos esses dados que estão sendo tratados, tá? Suspende ou bloqueia o seu banco de dados, sua base, até, né, definir até a resolução. Imagina hoje, para um serviço totalmente digital, né, o que significa bloquear, suspender, né, a sua base de dados. Assim, ó, torna-se inoperante. Sim, até porque os modelos são replicados. Por exemplo, os servidores são replicados. Eles não ficam restritos a apenas um lugar. Exatamente. Não é só simplesmente desligar um, porque o outro vai estar funcionando e mandando esse sinal através de um outro nó da rede e entregando essa informação. E você não opera, né? Sim. Veja aí, nós tivemos vários casos que hoje são divulgados na mídia, né, de incidentes cibernéticos em grandes empresas. Numa empresa de varejo, ou um laboratório de saúde, como aconteceu, a empresa para de operar quando tem um ataque cibernético, né? Imagina se a autoridade decide ainda suspender as operações com dados pessoais. Não atende, não trabalha. Isso é um prejuízo gigantesco, incalculável. Bem simples. Por exemplo, a Unimed Vale dos Sinos, um portal de exames, onde o médico e o paciente têm acesso. Paralisando esse serviço, imagina. Você afeta a consulta, a pessoa marcou consulta, precisa de uma análise para uma cirurgia, para algum tratamento específico. Exatamente. E aí, como fica? Exatamente. E aí entram as questões, né, dessas organizações, né, ou empresas que trabalham com questões vitais, né? Você imagina um hospital sofrendo um ataque cibernético que comprometa todos os sistemas, né? Hoje nós temos
softwares de saúde, né, aparelhos e questões tecnológicas no hospital de ponta a ponta, né? Até mesmo a UTI muitas vezes é controlada toda por software, né? Sim. Você imagina o prejuízo que isso pode causar, né, para uma entidade. Então, elas estão muito atentas, né, para essa questão na área de TI, né, tecnologia da informação. Acho que eles estão sentindo a LGPD assim muito mais do que qualquer outra área, né, na vida. As demandas já transbordavam. Agora, então, né, com muitas exigências novas, né, e preocupações, que finalmente a gente teve uma regulação, uma regulamentação sobre isso, né. Então, nós temos essas 3 penalidades hoje vigentes, né. E eu vou lhe dizer assim, que às vezes o bloqueio da sua base, ele pode ser mais penoso do que uma multa, que muitas vezes leva muito tempo para o boleto chegar na tua mesa, né? E um bloqueio, uma suspensão de dados, ela pode te gerar um prejuízo muito maior. Sem falar que hoje todos os negócios dependem de avaliações, né? Avaliações digitais, através do Google, ou através de outras ferramentas, ou redes sociais. O dano à reputação é o mais caro de todos, né? Porque até você vai ficar um mês na mídia, depois pode tudo ter sido resolvido, vai ter outra bola da vez, né? Só que você ficou com as cicatrizes. Sim. Né? O resto do mundo continua andando, mas as cicatrizes dificilmente você consegue, né, fazer com que elas sumam, né? Então, é muito importante pensar que eu digo que essa penalidade não está na lei, né? Mas ela está no dia a dia das empresas. Sem dúvida. E vamos falar então um pouco do serviço público. Como é que tu está vendo? Né? Embora, né, tu tenha o teu escritório para o serviço, para as empresas privadas, tu está observando algum movimento? O serviço público está fazendo dever de casa ou não? Eu vou te comentar, inclusive, 2 novidades importantes, Jaime, que eu entendo como 2 políticas públicas de proteção de dados e que entraram em vigor aí esse ano, tá? Uma delas foi a criação, então, do número único de identificação, CPF, que é o CPF. Uhum. A lei foi aprovada em dezembro de 2022. CPF como número único, né? Isso. Em dezembro de 2002 e entrou em vigor agora, né, em janeiro de 2023. Né? Então, seja, há um ano já, essa é, sem dúvida, a maior política pública de minimização de dados que nós temos hoje de exemplo, né? Sim. E com certeza a LGPD permitiu que essa política viesse à tona, porque, por exemplo, Estados Unidos tem aí, todo mundo vê nos filmes, nas séries, né, seu Social Number Security, né? Todo mundo é identificado por um único número, né? Sim. Então, isso nós temos, é uma grande novidade. Embora cada estado tenha algumas coisas particulares. Assim, sim, cada estado vai ter a sua particularidade. Mas questõezinhas, mas existe o social number. Isso. Social number. Isso, diante do governo federal, digamos assim, até porque os Estados Unidos têm legislação por estados, né? Sim. Então, que não é o caso do Brasil, né? Nós até vamos ter regulamentações, né? Enfim, específicas. Mas a LGPD, ela tem a sua regulamentação limitada à União, né? Sim. Então, esse eu diria que é o primeiro grande exemplo. O outro veio... O CPF facilitou muito, né? Facilita para todo mundo. Por quê? Porque eu estou usando o princípio da minimização de dados. Eu só devo usar os dados que são extremamente necessários para atingir a finalidade pela qual eu coletei, né? E deve ser usado aí de forma muito específica, né? Atendendo somente essa finalidade, sendo ele necessário, tá? Indispensável. Então, ela atende esse tripé. O dado tem que ter uma finalidade específica, né? Ele tem que ser necessário para essa finalidade, né? E ele tem que ser muito específico, tá? Então, esse é um tripé que você precisa atender hoje, né? E o que acontece? A lei do CPF vem nessa toada, né? Sim. Outra grande novidade, que também considera uma política pública de proteção de dados, foi o decreto publicado agora em janeiro, né, e que criou a Política Nacional de Cibersegurança. Né? Cibersegurança hoje é tudo, gente. Né? Você não vive sem um ambiente digital seguro. Né? E também é outra questão que vem na toada aí dessa nova cultura, da LGPD, enfim. Precisamos... né, entender de que forma nós podemos trazer mais segurança para um Brasil digital, né? Porque os nossos dados circulam muito mais no ambiente digital do que no físico.
E, como eu te falei, não há um perímetro físico como antigamente se tinha, né, para guardar os dados. Hoje os dados circulam, se você perguntar agora, às vezes depende da empresa, perguntar onde você tem seus dados? Ah, tudo em nuvem. Você sabe em que país essa nuvem está hospedada? Né? Então, assim, é uma pergunta que muita gente não sabe responder, porque nem leu no contrato, nem consta no contrato, né? Então, é importante, né? Não precisa dizer a localização específica, até por uma questão de segurança, né? Mas, ao menos, a jurisdição. Qual é o país que esses dados estão armazenados? Eles mantêm leis minimamente, né? E, atendendo aí os padrões internacionais. Então, são questões importantes, né? E aí, a Europa deve exigir que tenham servidores, né, localizados dentro da União. Né? Inclusive, eu vou tentar não me estender, mas eu ia te dar um exemplo prático disso da União Europeia. Então, assim, essa política cria também o Conselho Nacional de Cibersegurança, que vai ser composto tanto por governo, empresas privadas, sociedade civil, né, e servidores, para poder ter reuniões trimestrais, né, e poder parar para discutir esse assunto e ver quais são as melhores formas para colocar isso em prática, criar essa política e botar em prática. Né? Então, eu considero 2 medidas públicas que vieram aí na esteira da LGPD e desse novo momento que a gente vive em termos de regulação. Inclusive, ontem saiu um decreto criando uma comissão mista permanente para tratar de assuntos de privacidade e inteligência artificial e, se eu não me engano, cibersegurança. Sim, é o tema que eu ia entrar agora, que a gente, lá antes de começar o programa, eu citei o caso das inteligências artificiais. Sim. E como é que fica também com essa questão de manipulação? Porque hoje é possível criar não só fotos já está batido até. Hoje se cria vídeos e insere a face das pessoas dentro daquele vídeo. Sim, e parece que é a pessoa. Sim, Como fica também isso? Porque essa informação ela é editada e publicada, por exemplo, no YouTube, no Instagram e TikTok. Como faz também? Não sou eu. Essa informação não está o meu rosto aí, está sendo usado o meu rosto. Como eu vou me proteger disso? Na verdade, quem produz as deepfakes, né, que são esses vídeos onde se utilizam essas imagens de terceiras pessoas, eu diria que essas pessoas não estão muito preocupadas com legislação e regulação, né? O negócio delas é outro, né? Sim. Então, agora nós como cidadãos, por isso que também está para ser aprovada, né, a lei que vai regulamentar aí a inteligência artificial, né? E que está sendo amplamente discutido, porque não é um assunto simples, né? Ele é tão novo para nós, né? Porque ele já é usado há muito tempo, mas está sendo aprimorado e vindo parar na mão do cidadão, né? A facilidade, né, de acesso a essa tecnologia e à manipulação, quem tem um pouco de conhecimento técnico já consegue fazer coisas bastante realísticas, né? Por exemplo, o ChatGPT, o Midjourney, são coisas que qualquer um pode utilizar na sua empresa, no escritório, tem conta gratuita, conta paga. Então, veja, ela está chegando na nossa mão, né? Esse grande poder da inteligência artificial. Até então, a gente sabe que se usava já nas empresas de tecnologia, mas não dessa forma como o ChatGPT também, né? trouxe aí, eu diria que é o grande paradigma, né? Sim, 2023. A barreira que novembro, foi... Né, de é como se fosse novembro de 2022, isto. Eu diria assim que é como se uma barragem tivesse rompido e ela veio e trouxe um novo parâmetro, um novo paradigma, né? E nós não estamos preparados ainda, né? Tanto a gente não está nem preparado para usar isso como uma ferramenta de trabalho, né? Nós precisamos todos entender ainda o que está acontecendo para depois poder, né? Tem muitas oficinas, muitos cursos já para te ensinar a lidar para fins profissionais, né? A Fevale, no dia 25 deste ano... Já estou inscrita, inclusive. Eu também. Então vamos nos encontrar lá. Já estou. Porque tem o Nicoleles, né? Isso. E tem o evento às 4 horas também, que são os painéis. Que vão tratar justamente sobre isso que está acontecendo aqui em Novo Hamburgo. Então é importante também a gente passar essa informação. O Teatro da Fevale vai promover um evento sobre inteligência artificial. Busque nas redes sociais e no site da Fevale e para ter entendimento melhor quem tiver interesse. Que é imperdível, né? Então, assim, esse tipo de evento começa a acontecer, né? Para falar
com o cidadão diretamente, né? E começar a tratar sobre o assunto, começar a esclarecer, né? Trazer aí especialistas acadêmicos, né? Como o Nicolás aí, pelo que eu li, né? Sobre ele, teria sido o primeiro acadêmico no mundo que tratou da conexão do cérebro com a máquina, né? Sim, que é o que hoje a Neuralink do Musk está sim. trabalhando para fazer, né? Exato. Olha que loucura, Olha né? que loucura. A gente está falando de um chip que vai ser introduzido no cérebro. Como é que vai buscar essas informações? Quer dizer, é outra questão de proteção de dados aí mentais. Dizer, é o direito à consciência, né? Exato. Como é que vai ser? Todas essas novas situações, sei quando elas vierem efetivamente, né, para o mercado, vão todas depender de alguma regulamentação, né? Os governos vão ter que se manifestar sobre os limites desse uso, né, os direitos, né, que os cidadãos Mas a velocidade é muito da regulamentação ela é diferente do avanço tecnológico, que é o que eu digo, a gente é atropelado por todas essas questões que vão surgindo. No direito a gente tem uma expressão, né? Os fatos, eles sobem de elevador. E o direito vai subindo de escada atrás, né? Então, a gente sempre vai chegar um pouco depois, porque primeiro vem o fato social, né? Sim. E ele se torna, ele se expande, né? Aí, diante disso, né, o direito tem que se manifestar, né? Então, sempre o direito vai vir atrás. Só que nunca ele precisou correr tanto como nos últimos anos, né? Porque a velocidade aumentou muito nos últimos 20 anos, eu diria, né? Fica bem difícil de acompanhar. As escadas estão com uns degraus bem pequenininhos, assim, a gente está tendo que subir muito rápido. Simone, em função do adiantado da hora, né, já agradecendo também a Carol, que está aqui, diretora da Escola do Legislativo, que foi ela e a Sinara, que é nossa procuradora municipal, fizeram a indicação tua, que estava querendo tratar desse tema, e que bom, fico muito feliz por ter tido esse momento contigo e ter aprendido tanto, recebendo tantas informações que eu acredito que o telespectador também vai fazer uso dessas informações. Então, deixo o espaço agora para as tuas considerações finais. Bom, eu agradeço, né, a Carol, a Sinara, né, o Jaime pela indicação, fico muito honrada. Sempre eu digo, o conhecimento tem que ser compartilhado, né, ele precisa ser compartilhado e toda a sementinha que eu puder lançar em torno dessa questão que me é tão cara, né, e tão importante, né, e assim deve ser para todos, né, não tenham receio, né, com a LGPD, aí as empresas, organizações, né, públicas e privadas, ela vem para dar as regras, né, desse jogo, ela não vem impedir ninguém de utilizar. E cidadão, né, todos nós aqui titulares, né, nós precisamos ficar um pouco mais atentos, porque acreditem, pessoas conscientes fazem escolhas melhores, né? Então é muito importante que ambos os lados estejam, digamos assim, rodando na mesma energia, né, na mesma frequência nesse novo mundo que nós estamos sendo inseridos e que é tão importante e hoje, né, é um direito fundamental aí do cidadão. Então, agradeço muito a oportunidade, gosto sempre de poder compartilhar e espero ter atendido a contento aí as demandas de vocês. Com certeza. E como se faz... Tu é bastante demandada por mídia, né? Por exemplo, eu comentei que eu tinha assistido alguma coisa que tu tinha feito, né, na TV, na Vale TV. Sim. E como faz para as pessoas te acompanharem também? Porque embora tu seja advogada, numa área técnica especializada na gestão de informações, né? Obviamente especialista nesta área. Como faz? Quais são as tuas redes sociais? A gente vai te marcar no Instagram, mas também tu tem um perfil no LinkedIn, né? Então, como é que te acha? Em primeiro lugar, né, quem trabalha com gestão de privacidade, segurança da informação, a primeira característica é ser low profile, né? Sim. E eu trabalho com empresas, né? Sim. Então, não é algo que se divulgue, né, com tanta frequência. E até porque esse assunto, né, eu abri um parênteses, foi o tema do meu trabalho de conclusão há 20 anos atrás, sim. né? 20 anos sim, atrás? Sim, eu vou fazer 20 anos de formada, sim. Então, eu utilizei a medida provisória 2200, né, que foi a que instituiu aí a infraestrutura de chaves públicas do Brasil, né? Que foi o momento em que o Brasil passou
a poder importar a tecnologia da criptografia, né? Sim. Então, eu trabalhei essa questão porque ela abriu portas, também foi mais uma represa que rompeu, né? Para tudo isso que nós fizemos hoje. Declarar o nosso imposto de renda online, todos esses serviços públicos, né, e privados, foi a criptografia que nos permitiu, a MP 2200. Então, já é um assunto caro para mim. Agora eu faço 5 anos esse ano que eu trabalho exclusivamente nessa área. E as redes sociais, então, que eu tenho é o Instagram, né? Replico tudo que eu posto no Facebook, tenho o LinkedIn. O teu LinkedIn tá fantástico, me ajudou muito na minha pesquisa. Mesmo? Que porque bom. Os teus links, artigos, Isso. aquilo que me ajudou a elaborar as perguntas também. Sim. Então foi... Que a bom. gente às vezes não... A gente acha muito que o LinkedIn é só... é um currículo bonitinho. Currículo, não. não. Ela é uma rede... A gente com comunica também, alta né? técnica e com bastante subsídio. Sim. E lá foi o que me ajudou a montar hoje. Que bom, muito bom saber. E eu mantenho basicamente profissional, né? E a Simone Stoffel com 2 Fs. Isso, com 2 Fs, que tem Stoffel aqui no ombro, que é com um só, né? Sim. Então, eu mantenho ali informações de cunho profissional e, eventualmente, né, vai algum story aí que seja relacionado à nossa vida privada, amigos, né? Sim. Reencontros. Mas no feed são todos sempre informações que possam contribuir profissionalmente, né, e para o cidadão também. Beleza, então tá. Agradecemos a gentileza pela participação da advogada, especialista em gestão de privacidade e proteção de dados, Simone Stoffel, no espaço de debates aqui proposto pela TV Câmara. Este programa é reprisado em nossa programação e você também pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara em canal próprio no YouTube e na página do Facebook. Até o próximo encontro.